Está. Boa tarde. Olá, Pedro. Tenho muito gosto em falar contigo. Podes fazer as perguntas que quiseres sobre o meu trabalho ou sobre outros assuntos que te interessem. Então, como surgiu a ideia de escrever uma aventura? Olha, a Ana Maria Magalhães e eu, nós fomos professoras muitos anos. E a primeira vez que eu fui dar aulas, fui para uma escola que se chama Escola Fernando Pessoa, que é nos Olivais. Tinha quinto, sexto, sétimo, oitavo ano, assim, portanto, tinha esses anos. E eu não conhecia lá ninguém, a Ana também não conhecia lá ninguém, e então encontramos à porta da escola. Começámos a conversar, íamos ser professoras, e eu era a primeira vez que ia dar aulas. Entramos, depois deram-nos os horários e tínhamos os mesmos alunos, então pensámos trabalhar juntas. E logo nas primeiras aulas, eu perguntei aos meus alunos o que é que eles já tinham lido, e havia muitos que ainda não tinham grande experiência de leitura. E então fui pôr-me à procura de histórias que lhes interessassem para eles quererem ler. E falei com a Ana, ela também procurou histórias que interessassem aos nossos alunos, e um dia, o que é que nos lembrámos, Pedro? Imagina, adivinha? Escrever o livro? Foi, primeiro lembrámos de escrever histórias, porque para escrever um livro nós precisamos primeiro de ter experiência de escrever histórias mais pequenas. Escrevemos primeiro histórias pequenas. Sabes como é que levávamos as histórias para as aulas? Adivinha lá. Não sei. Ainda não havia livro, então como é? Nós escrevíamos histórias e depois levávamos folhas de papel, folhas com as nossas histórias escritas em fotocópias. E então os alunos liam na aula as nossas histórias em fotocópias e nós não dizíamos que eram escritas por nós. Sabes porquê, Pedro? Para não saberem? E porquê é que nós não quereríamos que eles soubessem? Não sei. Não sabes, até eu digo-te. Nós não queríamos porque queríamos ver qual era a reação deles, se eles gostavam das nossas histórias. Se nós disséssemos que as histórias eram escritas por nós, tínhamos medo que eles dissessem que gostavam só para ser agradáveis, para ser simpáticos. Como nós éramos as professoras, imagina, eu chegava aqui e dizia assim, olha Pedro, tenho aqui uma história, vou ler, diz-me lá se gostas. Imagina que tu não gostavas lá muito. Tu, como és um rapaz simpático, podias-me dizer assim, sim, é engraçado, mas não me dizer a verdade toda, não é? Então a Ana Magalhães e eu não queríamos que os nossos alunos soubessem que as histórias eram escritas por nós, para eles dizerem a verdade e depois nós podermos, assim, com os alunos, verificar se valia a pena escrevermos as nossas histórias ou não. Agora, já adivinhaste também que eles gostaram. Pois. Eles gostaram das nossas histórias, pediam-nos mais histórias com aquelas personagens, ainda não eram as aventuras. E houve um dia em que os professores viram as fotocópias, outros professores da escola viram as nossas fotocópias lá num sítio, numa despensa onde se punham as fotocópias, viram aquilo e disseram que também queriam dar nas aulas deles aquelas histórias. Agora, tu imagina, eu era a primeira vez que dava aulas e os meus colegas, com muito mais experiência do que eu, queriam as nossas histórias. Ficámos contentíssimas. E então fomos escrevendo, e passados só 4 anos é que nós publicámos a primeira história. A certa altura pensámos que talvez conseguíssemos escrever um livro para publicar, e foi o nosso primeiro livro, que foi Uma Aventura na Cidade. Foi assim que nos lembrámos. Ok, e então, como foi a escolha das personagens e dos cães? Muito bem, eu vou-te mostrar um livro. Não sei se já conheces este, que é o último que saiu da coleção Uma Aventura. Este foi o que foi publicado há menos tempo. É Uma Aventura em Noite de Tempestade. É um número, olha, estás a ver aqui, 63. E em todas as nossas histórias, na parte de trás, na contracapa, vêm as personagens principais da história, nas aventuras. As gêmeas, o Pedro, o Chico, o João e os 2 cães. Agora vou-te dizer como é que nós resolvemos
estas personagens, quando nós pensámos escrever uma aventura, pensámos assim, será melhor inventarmos personagens ou inspirarmos em alunos? Inspirámos em alunos. Eram nossos alunos. As gêmeas eram das nossas turmas, o Pedro era também, de outra turma, o Chico estava na mesma turma que o Pedro, e o João não era nosso aluno, mas um dia, e agora vou falar dos cães, entrou um pastor alemão enorme na escola, com o pelo iriçado, a rosnar, parecia, com os dentes a verem-se, parecia que ia morder alguém. E entrou na cantina, nós estávamos na cantina e o cão chegou ali, entrou, nós ficámos um bocado aflitas, pusemos-nos à frente dos alunos, porque evidentemente que os professores, quando há problemas com os seus alunos, querem defendê-los, e então, mas nós também estávamos com medo do cão, até que os empregados, vês na aventura na cidade, ele entra, chamava-se Senhor Osório, ele pôs aos gritos no recreio, quem é este cão? De quem é este cão? E apareceu um rapaz pequenino, que era o dono do cão, chamava-se João, pôs a mão assim na cabeça do feial, do cão, dele, não se chamava feial, depois se quiseres digo porque é que chamámos feial ao cão, pôs a mão na cabeça do cão e o cão ficou muito calmo por ver o dono e tudo se resolveu. E esta história, esta pequena história do cão entrar na escola, etc., está contada numa aventura na cidade. Portanto, inspirámos na realidade. O caracol, que é outra personagem principal, canina, não é? Temos 5 pessoas e 2 cães. Perguntaste bem, o caracol era o cão das gêmeas. Também nos inspirámos no cão das gêmeas. Então, e porque é que lhe deram o nome de Feial? Bem, porque nós não sabíamos o nome do cão do João e quando eu era pequena o meu pai contava-me a mim e às minhas irmãs muitas histórias. E nas histórias do meu pai, as mulheres e meninas tinham o nome, todas elas tinham o nome acabado em Ina. Era a Cesaltina, era a principal, era a Guilhermina, a Alcina, e até havia uma que tinha um nome muito disparatado, que era Berbicolina. Eram todos assim nomes cómicos, que o meu pai adorava rir e adorava histórias com humor. E então, nas histórias dele, havia sempre muitas peripécias, passavam por florestas, olha, havia uma personagem que se chamava Pedro, como tu e como o Pedro, que era sempre muito corajoso, e havia um cão grande chamado Feial. E então quando nós pensámos que era um pastor alemão e tudo, então eu pedi à Ana se ela não se importava de pormos o nome Feial, porque o meu pai gostava muito dos Açores e da Ilha do Feial, tinha dado o nome, era um cão inventado por ele. Neste caso, era um cão de um aluno, mas demos o nome. Porquê? Porque eu pensei, quando meu pai vir a história publicada, ele vai achar piada ver a personagem cão com o nome do cão que ele inventou para as histórias que nos contavam. E sabes o que é que ele fez? Quando eu lhe dei o primeiro livro, ele olhou para o livro, disse muito bem, depois olhou assim com muita atenção para a parte da contracapa e disse assim, e o que é que está aqui a fazer o meu cão? Portanto, ele era mesmo muito, muito brincalhão, fazíamos coisas muito, muito divertidas quando éramos pequenas, éramos 3 irmãs e o meu pai era uma pessoa muito, muito divertida. Então, e quanto tempo demoraram a escrever um livro? Qual livro é que queres? Quanto tempo? Uma aventura? Sim. O mínimo 2 meses e meio, mais ou menos. E temos que escrever todos os dias, para levar 2 meses e meio. Mas antes de escrever a história, nós primeiro vamos aos sítios. Às vezes, este aqui é passado em Portugal, Uma Aventura em Noite de Tempestade. Este é passado em Espanha. Vês aqui as gêmeas com umas castanholas e vestidas de sevilhanas, que nós as duas achamos muita piada às sevilhanas, sabes? E a Ana, quando era adolescente, ela entrou num espetáculo vestida de sevilhana a dançar e a sapatear e tal, e portanto resolvemos que as gêmeas iam vestir-se de sevilhanas. Vão a Sevilha, vão a Madrid, vão a outros sítios em Espanha. Mas já fomos a sítios muito diferentes, olha este, na Amazónia. Está a ver? Estás a ver?
Nós fomos à Amazónia, foi a viagem mais extraordinária que fizemos as duas para escrever uma história, e portanto inspiramos em sítios muito, muito variados para as histórias e para interessar os nossos leitores por coisas muito diferentes, percebes? E então, portanto, as histórias são em muitos sítios, porque nós procuramos que cada aventura tenha um sítio diferente. O primeiro, a aventura na cidade, é passado no bairro onde nós dávamos aulas, entre a nossa escola, a escola onde nós dávamos aulas, entre os prédios do bairro e a vida daquele bairro, e o tema principal era roubo de carros, porque tinham roubado bastantes carros naquela altura lá no bairro, por isso nós inspirámos nesse tema. Ok. E Respondi a tudo ou ainda ficou alguma coisa por responder? ainda falta aqui uma. Hoje em dia há Não, mas muitas... da pergunta anterior, Ah, sim, respondeu. respondi a tudo. Mas qual Ok. foi o livro que demorou mais tempo? O que demorou mais tempo. Bem me parecia que havia uma coisa que tinhas perguntado e que eu não tinha. Das aventuras, o que demorou mais tempo foi um que se chama Uma Aventura Alarmante, que era em que havia não era uma pandemia, era só uma doença muito contagiosa que estava a fazer num determinado local do nosso país e que estava a provocar muita gente, estava a ficar doente. Né? Mas não era só uma epidemia. Uma epidemia é uma coisa uma doença que se pega muito, mas não abrange o planeta todo, como foi o caso da pandemia. Mas como tínhamos muitas dúvidas se estávamos a dizer coisas certas ou não, então esse livro demorou muito a escrever, das aventuras demorou muito. Um outro que também demorou um bocado de tempo a escrever foi Uma Aventura nas Ilhas de Cabo Verde. Porquê? Porque nós fomos convidadas pelo Instituto do Livro de Cabo Verde, para ele ir lá. E levaram-nos a muitas ilhas, e depois nós tínhamos que incluir todas as ilhas na história, mas não queríamos incluir só assim porque era simpático, percebes? Queríamos incluir porque quando construímos uma história, o que lá vem, o principal é a história, não é nós a impingir assuntos aos leitores, percebes? Nós, imagina, gosto muito da Ilha do Fogo, não posso estar a pôr única ilha de Cabo Verde, a Ilha do Fogo, tenho que pôr todas, mas pôr muitas ilhas também era difícil para a história teológica, por isso também demorou bastante tempo. Que é este, que se chama Portugal, História e Lendas, estás a ver aqui. Este é a história de Portugal toda, num livro que é relativamente grande e grosso, mas tem muitas ilustrações, olha, e em que nós contamos a história de Portugal em partes e que as pessoas podem ler a pouco e pouco, mas demorou bastante. Este demorou 2 anos e está pronto. Foi o livro que nós escrevemos que demorou mais tempo. Hoje em dia também há muitas crianças a ler uma aventura, mesmo com tanta tecnologia. Olha, graças a Deus ainda há muita gente a ler, não é? Em primeiro lugar, a tecnologia é uma coisa boa, nós estamos a conversar aqui graças à tecnologia. Eu tenho a dizer que eu tenho 71 anos, mas desde que apareceu o computador, eu fiquei logo fã. Eu gosto do digital, gosto de fazer coisas. Quando tu ligaste, estava eu a fazer um PowerPoint para uma apresentação. Eu gosto, acho que estes recursos digitais são do século XXI. E eu vivo no século XXI, portanto não tenho nada a estar a pensar que as coisas novas não são boas, são ótimas. Claro que se passarmos o tempo todo em frente ao ecrã a ver parvoíces, ou só a comunicar, a dizer disparates pelas redes sociais e a rir é bom, mas se fizermos só isso é pobre, não é? Portanto, eu acho que os livros não foram destronados, nem serão destronados pelas novas tecnologias. Aliás, eu vou-te mostrar aqui e aos outros que virem este vídeo, na minha casa, olha aqui, olha os livros, olha para aqui, é? Estão a ver? E se fosse para a outra sala ao lado, continuam assistentes. Eu adoro livros, mas também gosto do digital. E eu acho que quando a gente pensa que uma coisa é uma guerra uma contra a outra, é uma estupidez. Nós temos que usar o que é bom do digital e que nos faz a inteligência desenvolver e saber mais coisas, e o que é bom dos livros.
A Ana Magalhães, vou-te mostrar como ela não está aqui, mas nós somos duas escritoras. A fotografia. Aqui. Vão ver? Nós éramos mais novos, estávamos aqui. A Ana Magalhães não gosta tanto do digital como eu, mas eu convencia que ela tinha que ter um computador e agora, quando foi a pandemia, foi ótimo porque continuávamos a trabalhar as duas. Eu mandava-lhe um convite, como tu me mandaste a mim, e falávamos e escrevíamos em conjunto, embora não pudéssemos estar juntas. Ok, e o último livro que escreveu foi há quanto tempo? O último que saiu foi este, que eu te já mostrei, Uma Aventura em Noite de Tempestade. Depois deste, o outro, uma Aventura Voadora. Geralmente sai um por ano. Portanto, este saiu em 2020, este saiu em 2021 e agora vai sair outro, que é este, Uma Aventura nas Arábias. Uma Aventura nas Arábias. Porquê é que escrevemos isto? Neste livro se passa com muitas coisas voadoras, estás a ver aqui isto, vês logo o que é, não vês? O que é? Drone. Um drone. O Pedro vai filmar com um drone uma festa, e neste livro, entre esta máquina voadora, que é ótima para filmar, entram falcões, e estes falcões estão numa terra que se chama Salvaterra de Magos, está aqui a falcaria. Isto que estou a mostrar de fotografias está numa parte final do livro, nós agora incluímos sempre, que é o que é real nesta aventura. Nós incluímos isto porque os leitores perguntavam muito, então passámos a incluir. E então, esta história entra um príncipe árabe, olha aqui com o falcão, porque os príncipes árabes gostam muito de falcões. Estás a ver aqui? Ele vem a um festival, a um concurso de falcões, traz um falcão, que é o falcão mais valioso do mundo, e entre este príncipe, entra o filho dele, depois o filho é raptado, etc. Não conta a história, mas um leitor nosso, uma vez disse-nos, olha, eu gostava que continuassem a história de uma aventura voadora e depois eles vão à Arábia ter com o príncipe que ajudaram a salvar. E então foi essa história que nós agora escrevemos, já está pronta, está escrita, mas ainda não saiu, que é Uma Aventura nas Arábias, vai sair 64 da coleção Uma Aventura. Demora mais ou menos fazemos um por ano. Depois escrevemos outros livros, por exemplo, olha, uma coleção que nós temos também, que gostamos muito, que é esta da Bruxa Cartucha, que são muitos disparates. A bruxa faz, e o primo Eco, aqui chama-se Nas Pistas da Neve, é só disparates. Eu acho que o meu pai ia adorar esta coleção, porque é só parvoíces e coisas cómicas e piadas e coisas assim que acontecem, e nós estamos sempre a tentar. Sabes que não é muito fácil escrever piadas. As pessoas às vezes riem muito com as piadas dos cómicos, mas escrever piadas tem que ter mesmo graça, porque se não tiverem é uma patetice. Nós temos que fazer um esforço para fazer esta coleção com piadas. Estava que deixasse uma mensagem aos meus colegas do quinto C e à minha professora de português, Rosa do Céu Duarte, acho que é assim. Mas pronto, é Rosa, da escola do Pedro IV em Massamá. Muito bem, olha, eu queria mandar primeiro um abraço à minha colega, porque eu já não estou a dar aulas porque já estou reformada, mas um professor que é professor é toda a vida professor. E então queria mandar um grande abraço à minha colega Rosa, a tua professora de português de Massamá, da escola Dom Pedro IV, é? Sim. Dom Pedro IV, de Massamá. E queria também dizer-vos que para mim é muito bom saber que os professores e os meninos procuram gostar de ler. Que os professores mostram livros que possam interessar e divertir os mais novos. Sabes porquê? Porque ler torna as pessoas mais inteligentes. E tal e qual como é muito importante nós fazermos desporto, como tu fazes, para que o nosso corpo fique equilibrado, também é muito importante nós desenvolvermos as nossas capacidades cerebrais, intelectuais, e uma das maneiras é ler.
Mas a pessoa só lê se gostar de ler. Não gostar, vai fazer outra coisa, que há mil coisas para se fazer, não é? E para ler livros e gostar de ler livros, tem que se conhecer livros que possam agradar. E os professores e os alunos fazem uma coisa muito boa quando conversam sobre livros, quando leem livros que lhes agradam, quando procuram descobrir livros que possam interessar. Portanto, eu queria-vos dizer que ler é muito importante, que é muito importante ler do princípio ao fim os livros e mandar-vos abraços a todos e desejar-vos muito boas leituras. Obrigado. Pedro, gostei muito da entrevista e espero que os teus colegas também façam trabalhos giros como este que tu resolveste fazer. Um abraço digital.